Bom dia para todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu, por muitas vezes, dei cursos de semana inteira, mas faz algum tempo que eu já não dou esse tipo de curso de semana inteira. Espero que eu ainda tenha resistência para isso. Realmente é necessário, porque nem todas as pessoas têm a disponibilidade de estar dedicado a isso. E então acaba que nós temos que fazer essa compactação. Para iniciar, só algumas instruções básicas. Para que tenhamos a gravação adequada, todo aquele que quiser fazer uma pergunta, faça ao momento que desejar. A única regra é que tem que levantar a mão para que a gente leve o microfone. Porque, caso contrário, se não sair na gravação, fica muito estranho eu respondendo algo que ninguém ouviu, né? Então, os microfones tem um ali, não sei se tem algum outro, mas é importante que, senão, as pessoas que virão assistir pela internet vão estar sem a informação. O segundo é que nós vamos ser 9 às 12h30 e depois 1h30 às 15 horas. E vamos fazer um intervalo de 15 minutos no meio da manhã e no meio da tarde, que eu escolho em função do tempo e também do conteúdo que eu estou apresentando. Essas são as regras básicas, e fique à vontade, porque é um curso longo, tem tem um material muito variado, e, portanto, pergunte quando acharem conveniente, porque vai ser difícil encontrar um momento para concentrar perguntas, né? Então, ele tem que ser ao longo do programa. Quando a minha vinda para cá, o taxista não sabia por onde era, né? E aí eu me recordei, 36 anos atrás, que eu vim dar a consultoria no CETEC, né? E eu me lembrei que passou a Serpa, eu falei, não, é a próxima direita. Minha memória não está tão ruim, não estou com Alzheimer ainda, né? Então, aliás, isso pode ser um indicador de Alzheimer, lembrar do passado, né? Bom, de qualquer forma, foi uma boa... E lembrar também, quando a Fátima estava mencionando, que o primeiro trabalho que nós fizemos foi em outubro ou novembro de 79. Foi a primeira regionalização feita no Brasil, que, para fazer o mapeamento de... Porque, para fazer o mapeamento do região noroeste de Minas Gerais, faltava os mapas de hidrologia. E o que nós vamos botar, meu alemão? Falei, botar vazão específica. Então, nós fizemos mapas de isolinas e vazões específicas médias, máximas e mínimas de toda a região. Então, foi o primeiro trabalho que, de certa forma, regionalizou informações hidrológicas no Brasil naquela época. Bom, esse é um pouco de história. Mas ele é interessante porque, de lá para cá, em 83, nós fizemos o manual para a Eletrobras de regionalização, né? 83, 84, não me lembro direito mais, né? Que dali para frente a gente consolidou uma metodologia. Mas isso é um pouco de metodologia. Isso. Exatamente. Bom, o que é esse curso de segurança hídrica? Deixa eu pegar meu controle. Portanto, aqui vocês têm o objetivo do curso é orientar técnicos sobre diferentes conceitos e elementos relacionados com segurança hídrica, subsidiar o planejamento e gestão de recursos hídricos, que está interligado, né? E o público-alvo são, no caso específico desse curso, são as equipes do Estado e do IDGAN e outras que participam dos comitês de bacias e os interessados. Até vocês vão ver que existe uma discussão da conceituação sobre segurança hídrica, etc. E o programa é bastante intenso, ele tem 7 capítulos. Eu coloquei um capítulo inicial para a gente colocar questões, conceitos básicos de estatística,
para uniformizar conhecimento. Para alguns pode ser trivial, para outros é novidade. Então, muitos dos elementos de estatísticas que nós vamos usar ao longo do curso, ele precisa ser consolidado e temos uma homogeneidade. Portanto, tanto o capítulo de estatística como hidrologia, ele trata de conhecimento prévio, mas que nós precisamos uniformizar. E, obviamente, em estatística, primeiro alguns conceitos, fundamentalmente distribuição estatística e regressão. Em hidrologia, os processos hidrológicos, efeitos, porque em quase todos os problemas de hidrologia, nós temos que conhecer os processos e temos que conhecer o antropismo sobre esses processos, que podem alterar as características das séries históricas. Lembrando que todo e qualquer projeto em recursos hídricos parte do conceito de estacionariedade, que é que as estatísticas da série hidrológica não variam com o tempo. E hoje não existe estacionariedade mais, porque tem grandes mudanças no solo, no clima e etc. Então, nós temos que entender quais as fragilidades, quais as incertezas relacionadas com isso e como trabalhar essas questões. Depois nós vamos trabalhar nos 3 grandes questões relacionadas à segurança hídrica. Da onde vem, para a nossa terminologia, eu vou falar mais adiante sobre isso, mas para a nossa terminologia, se vocês se recordarem da Lei de Recursos Hídricos, e seus objetivos, tem 3 objetivos, e um deles fala que o objetivo é de tratar eventos extremos. E onde tem na lei alguma coisa sobre eventos extremos além do objetivo? Não existe. Então ficou fora do plano de bacia, da estratégia, de tudo ficou fora. Aí deu essa seca, todo mundo lembrou, nós tínhamos que ter feito alguma coisa sobre casos extremos, tanto da inundação como da seca. Então viemos com essa terminologia, tudo bem, mas, na realidade, foi uma falha do sistema de gestão de recursos hídricos nunca ter abordado inundações e secas. Quando você fala de plano de bacia, só se fala em outorga e enquadramento. E se esquece do uso, porque a própria lei esqueceu de caracterizar eventos extremos dentro da sua formulação. Bom, então, na realidade, você tem 3 grandes objetivos na gestão de recursos hídricos: outorga, enquadramento, porque enquadramento é o plano de disposição da bacia. Com esse nome estranho, mas a realidade é um plano de despoluição. Outorga é saber para quem dá água. E o terceiro é fazer gestão sobre os riscos extremos que tem sobre a bacia, que são inundação, secas e as suas consequências como qualidade da água. Então, é essa a conceituação fundamental. E também tem uma coisa que é meio difuso quando se fala em... Porque todo mundo hoje é especialista em recursos hídricos, né? Todo mundo. Só que as pessoas não se dão conta de um pequeno detalhe. Gestão, quando você fala em plano de bacia, é um plano de regulação, não é um plano de desenvolvimento. Porque, para um leigo, quando você fala para ele, não, porque eu estou fazendo plano de recursos hídricos, plano do Estado. Qual a primeira ideia? Ele pensa que alguém está fazendo um planejamento para fazer investimentos e tal. Não, não é isso. Não misturem as coisas. Plano de recursos hídricos é plano de regulação. Eu regulo como a água vai ser usada. Agora, quem faz o desenvolvimento são os setores de recursos hídricos. E isso nem todo mundo tem claro. E faz uma confusão danada, porque todo mundo é especialista. Né? Como é que você pode, num plano de recursos hídricos, dar a outorga e, ao mesmo dizer, quem que vai usar? Não pode. Você dá as regras de outorgas e os setores que se planejam, que você pode especular sobre as tendências dos setores. Se você está tentando fazer as duas coisas, ou até fazer gestão de ter um órgão que faz desenvolvimento junto com o órgão que dá a outorga, você está misturando, você está misturando os escaninhos do Estado. Então, isso precisa também ser bem entendido. Né?
Então, conceitos básicos, 2 primeiros capítulos. Depois, disponibilidade hídrica, que está relacionado às secas. A qualidade da água, que também está relacionado às secas e inundações, porque qualidade da água, nós só praticamos a qualidade da água de fontes pontuais, mas não, como se as fontes difusas não existissem. Não existe fonte difusa no Brasil. O CONAMA só trata de fontes pontuais. O resto, Deus cuida. Nós terceirizamos a gestão de qualidade da água, relacionada com fontes difusas, para o Ser Supremo, né? Porque nós achamos muito complicado, ou não demos conta ainda que existe, que esse é um problema também. E inundações. Bom, todo mundo consegue saber do problema da inundação, mas nesse país, simplesmente, nós não temos gestão de inundação. Zero. Se não for menos alguma coisa. Tá? Então, é a questão fundamental. Depois, nós fazemos, no capítulo 6, só relembrando as questões principais de gestão de recursos, para juntar com o que nós vamos falar em segurança hídrica. Então, são 2 capítulos que não era possível entrar direto em segurança hídrica sem fazer um introito em gestão de recursos hídricos. E aí eu quero, desde já, fazer uma separação importante, que vamos discutir, falar com mais detalhe mais adiante, mas lembrem-se o seguinte: quando nós trabalhamos de eventos extremos, tem um autor aquele do livro do Cisne Negro, e ele usa uma terminologia bem divertida. Ele diz o seguinte: projetar uma obra, assumir um risco, é tratar um médio cristão. E trabalhar com extremos é o extremo cristão, ou seja, os cenários críticos. Qual é a diferença fundamental? Quando eu projeto uma obra, eu assumo um risco. Digamos, eu vou fazer um projeto de abastecimento d'água de uma cidade. Qual é o risco de faltar água? 5%? 3%? Não interessa. Eu assumi um risco. Fiz todo o projeto, instalei minha obra e começo a operar. O que é eu tenho condições de projeto? Tenho. Estou lá projetado para 5%. E se acontecer o risco que quando acontecer, e vai acontecer um dia, aqueles 5%, o risco de falha daqueles 5% que eu assumi como risco, vai acontecer. O que eu faço? Eu não sei, eu não estou preparado. Isso é segurança hídrica, é se preparar para os eventos extremos. Mas você não pode fazer segurança hídrica se antes você não verificar se todos estão projetados de forma adequada. Então, a vulnerabilidade de uma sociedade, de um setor, ela não está projetada adequadamente aos riscos e padrões que nós estamos estabelecidos. E segurança hídrica, ela não está preparada para as emergências. Exemplo, essa seca que está ocorrendo agora. Para vocês terem uma ideia, em primeiro lugar, não foi falta de água. Foi falta de água com qualidade. Porque o que faltou de água é porque quase todas as águas nas áreas urbanas estão contaminadas. Então, é um problema de qualidade, não é um problema de quantidade. Mesmo em São Paulo. O Tietê e o Pinheiro estavam correndo bonitinho lá. Só que ninguém pode usar aquela água porque está toda contaminada. Então, é um problema de qualidade. Segundo, no Cantareira, que é quase 50% do manancial de São Paulo, deu uma seca com probabilidade de 0,1% de ocorrer. 0,1%. Tá? Mas dava para ter uma tendência, porque nos últimos 24 anos, 20 anos foram abaixo da média. Alguma coisa a mais está acontecendo, ou de tendência climática, ou tem gente usando água a montante. Então, isso dava para prever, dava para se preparar. São questões como essa que a gente não pode ser pego de desprevenido, nós temos que ter um plano de emergência.
E isso acontece em todo o Brasil. Por exemplo, agora, está seco, mas está chovendo normal. Não, porque se você tem 2, 3 anos anteriores muito baixos, os aquíferos rebaixam. Depois, para você voltar às condições normais, você precisa de um período chuvoso significativo para ele retomar e voltar àquilo que a gente tinha aprendido como ele era. Então, o entendimento desses processos e o plano de prevenção é segurança hídrica, que é o último capítulo desse programa. Tá? Então, nós fazemos uma síntese do conteúdo. Vai ser bastante extenso, tem 750 slides, né? E, portanto, o único efeito danoso do curso dessa natureza, pelo menos para mim, é que eu não consigo conversar depois de terminado o curso no final da semana. Eu fico enjoado do som da minha voz. Realmente, todas as vezes que me aconteceu, eu fico irritado comigo. Que cara chato. 40 horas falando. É insuportável. Bom, aqui a programação aproximada. Ali até os horários não estão batendo, porque foi dinâmico esse processo de acerto de horários, né? Mas vocês entendam que cada quadrinho daquele é um bloco, meio bloco da manhã ou da tarde, e mais ou menos aí tem uma distribuição aproximada do conteúdo que vocês vão ter. Aqui, vocês vão receber todas as apresentações. Provavelmente o que vai acontecer é que o IGAM vai colocar isso no site para download das apresentações, né? Eu tenho também alguns arquivos adicionais, que são muito pesados, que são filmes e alguns artigos selecionados. E, inclusive, esse último volume de avaliação ambiental integrada, ele é uma publicação do MMA, que eu dei em 2006, 3 cursos, repeti ele 3 vezes em Brasília, e ele está todo ele no material também. Nesse primeiro capítulo de estatística tem uma planilha Excel com os exemplos que vocês vão receber aqui, tá? Então, também vai estar junto. E alguns filmes sobre inundação e que, se tiver oportunidade, nós mostramos aqui, se tiver tempo suficiente. Se não, depois vocês podem assistir. São filmes não muito bem bonitinho produzidos, mas eles exemplificam bem. Tem um filme que eu recomendo a todos, são 20 minutos, que chama Águas de Março. É um filme de 1980, muitos de vocês já viram, que conta a história da grande enchente do Tocantins em março de 1980, quando estava em construção Tucuruí. Estando em construção, chegou a cheia, e naquela época se fez previsão e se antecipou a chegada do pico. E por isso que se salvou a obra. Então, o filme retrata muito... O filme, hoje, ele não tem uma qualidade tão boa, mas o conteúdo está muito interessante. Tem alguns outros que eu não me lembro quais que eu coloquei, mas dá uma ideia sobre esses temas. Próximo capítulo, por favor.